Vamos lá, a mais cabreira da FUVEST 2020. A função E de Euler determina para cada número para cada número natural n, a quantidade de números naturais menores do que n, cujo máximo divisor comum, né, o famoso MDC, com n é igual a 1. Por exemplo, Euler de 6 é igual a 2, pois os números menores que 6 com tal propriedade são 1 e 5. Ele quer saber qual o maior valor dessa função Euler para os n's de 20 a 25. Primeiro, vamos entender o que ele está querendo dizer aí. Vamos lá. Primeiro de tudo, ele diz assim: Euler de 6 é igual a 2. Como eu sei isso? Porque eu vou pegar todos os números naturais menores do que 6. Então, 5, 4, 3, 2, 1. O zero eu não vou pegar porque ele não convém, né? Vai ser difícil fazer divisões com zero. Porque você sabe muito bem que a gente não pode dividir um número por zero. E também a gente não pode dividir zero por zero, né? Então isso aqui vai dar algum problema. Então vamos fingir que o zero não é natural por enquanto. Vamos só pegar os números a partir do 1. Tudo bem? Então vamos lá, o que ele diz pra gente? Ele fala assim, ó. Pega o número e vê se o MDC entre ele e 6 é 1. Por exemplo, o MDC entre 6 e 5 é 1. O máximo divisor comum entre 6 e 5 é 1. Você não vai encontrar nenhum outro número que dá para dividir o 5 e também dá para dividir o 6. Tudo bem? Olha o 4 agora. O MDC entre 6 e 4 é 2. Eu consigo dividir 4 por 2 e 6 por 2. E o que ele quer é quando esse MDC é 1. Então 4 não entra na jogada, porque 2 é maior do que 1. O MDC entre 6 e 3 é o próprio 3, porque 3 divide 3 e 3 divide 6. E 3 é maior que 1, então não entra na jogada. O MDC entre 6 e 2 é o 2. Por quê? Porque 2 divide 2 e 2 divide 6. E isso não é 1, então não entra na jogada. E o MDC entre 6 e 1 é 1, né? 1 divide 1 e 1 divide o 6. Perceba que aqui nós temos 1, aqui nós temos 2, né? 2 algarismos que isso funciona, né? Que a função funciona. Que foi o que ele tinha dito, né? E de 6 é igual a 2. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o número 20, 21, 22, 23, 24, 25, olhar para os números naturais menores do que ele, até o 1, e ver quais MDC dão 1. Lógico, meu querido. A FUVEST tem pouco tempo para resolver essa questão. Então ele não quer que você faça com 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vai ter um esqueminha aí que vai fazer a gente perceber isso. Porém, aqui, por motivos didáticos, eu vou fazer com 20 para você entender o que está acontecendo. Então vamos lá. O E20, Euler de 20, eu preciso o quê então? Pegar todo natural menor que 20. Vou dar um corte e aparecer já com tudo feito. Então vamos lá. Vamos começar. Vamos olhar para o 19 e o 20. Qual o MDC entre 19 e 20? Bom, você não vai encontrar nenhum número que divide 20 e também divide 19. Ou seja, o MDC entre 19 e 20 é 1. Tudo bem? A gente sabe também que o MDC entre 20 e 1 é o próprio 1, né? Já que é impossível você achar um outro divisor de 1 além do 1, tá? Aqui, eu devo salientar uma coisa, que é o seguinte. Existe um termo matemático para chamar esses números, né? A relação entre esses números. A gente fala que quando dois números têm um MDC igual a 1, eles são primos entre si. E aí tem duas propriedades, que é o seguinte. Qualquer número e o 1 são primos entre si, né? Se pegar qualquer número e o 1, o máximo divisor comum vai ser o 1, né? Já que 1 é o maior número. E qualquer número em sequência são primos entre si. Então, por exemplo, o 20 e o 19 são primos entre si. O MDC é 1. O 17 e o 16 são primos entre si. O máximo divisor comum é 1. O 10 e o 9 são primos entre si. O máximo divisor comum entre 10 e 9 é 1. Pode testar com qualquer um. Você vai perceber que não existe nenhum número que divide um número e o seu sucessor. Tudo bem? Maravilha. Vamos pro próximo. 18. O MDC entre 20 e 18 é o 2, né? Você perceba aí que o 2 divide tanto o 18 quanto o 20.
Aqui, então ele não vai entrar na jogada, né? Porque eu quero 1. Aqui dá pra gente perceber uma coisa que vai fazer a gente ganhar tempo, que é o seguinte. Números pares têm um divisor. Esse divisor é o 2. E 2 é maior que 1. O que isso implica? Isso implica que qualquer número par, e o 20, o máximo divisor comum dele vai ser pelo menos o 2. No 16, por exemplo, a gente vai ter o 4, né? Que é o máximo divisor comum. Só que o 2 também divide. Então, pelo menos vai ser o 2. Qualquer número par e o 20, pelo menos vai existir o 2, que divide tanto o número par quanto o 20. E o 2 é maior que 1. O que isso implica? Isso implica que eu posso descartar todos os pares. Porque sempre o MDC entre o par e o 20 vai ser pelo menos o 2. Ganhamos tempo. Beleza. 17. O 17 ele é um número primo. Números primos têm a seguinte propriedade. Eles só são divisíveis por eles mesmos e por 1. Ou seja, a gente vai olhar para o número primo da seguinte forma. Se 20 não for divisível por esse número, ele vai ser obrigatoriamente por 1. Então, por exemplo, o 17 só é divisível por 17 e por 1. Dá para dividir 20 por 17? Não dá, né? Ou seja, o máximo divisor comum é 1. Tá? A mesma coisa, por exemplo, com 13. O 13 é um número primo. 13 só é divisível por 13 e por 1. Eu consigo dividir 20 por 13? Não consigo. Quer dizer, eu consigo. Só que o resto não é 0, né? Então, o máximo divisor comum entre o 13 e o 20 é o 1. Já que os únicos divisores de 13 são 13 e 1. E 13 não é divisível por 20. Mesma coisa com 11, que também é primo, né? O 20 não é divisível por 11. Ou seja, o máximo divisor comum entre 20 e 11 é 1. A mesma coisa com 7. Não dá para dividir 20 por 7. Ou seja, o máximo divisor comum é 1. O mesmo com 3, que também é um primo, né? Não dá para dividir 20 por 3, então a única possibilidade é 1, tá? O 5 ele também é primo. Só que perceba, eu consigo dividir 20 por 5. 20 dividido por 5 é 4. Então o MDC entre 5 e 20 é o próprio 5. Então ele não entra na jogada. Quem faltou? Faltou o 15 e o 9, né? O 15 facilmente a gente consegue lembrar, por exemplo, do 5. O 5 é o MDC entre o 20 e o 15. E 5 é maior do que 1. Eu quero os que são 1. E o 9 a gente consegue, por exemplo, ninguém, né? Não existe nenhum número que eu consiga dividir o 9 e também consiga dividir o 20. Então o MDC entre 9 e 20 é 1. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então esse número é 8. Tá? Teoricamente, o que ele queria que a gente fizesse? Que a gente fizesse a mesma coisa para o E21, para o E22, para o E23, para o E24 e para o E25. Né? O E20 a gente sabe que é 8. Aí a gente vai fazer com o E21 e achar quantos números funcionam, né, com essas propriedades, com essas condições. Mesmo com 22, mesmo com 23, mesmo com 24, aqui é 25, né? O mesmo com 25. Lógico, você percebeu o tanto de tempo que eu demorei para fazer o 20? Não dá tempo de fazer tudo, é uma questão objetiva, né? Então, o que a gente vai ter que pensar? Seguinte, vamos lá. Perceba que entre esses números aqui de baixo, o 23 é primo. Ele é primo. O 23 é primo. Significa que o 23 só é divisível por ele mesmo e por 1. O que isso significa? Significa, se a gente pegar todos os números antes de 23, o 22, o 21, o 20, o 19, o 18 e assim por diante, nenhum vai ter um MDC com ele diferente de 1. Porque ele é primo. Não tem outro divisor. A única possibilidade é o 1. Ou seja, todos os números anteriores ao 23, o MDC entre esse número e o 23 é 1. Se nós fôssemos abrir o 23, a gente ia abrir com 22, 21, 20, 19 e assim por diante, né? Até 1. Perceba, ó. O 23 e o 22 são primos entre si. O MDC é 1.
O 23 e o 21 são primos entre si. O MDC é 1. Pode tentar. Você não vai encontrar outro divisor. Porque o 23 só é divisor por 23 e por 1. Então, todos os números, o MDC vai ser igual a 1. E aí, você tem que lembrar que a gente precisa contar quantos números, né, para encontrar a resposta. E aí, são 22, né? São os números naturais, diferentes de 0 e menores do que 23. Olhando para as alternativas, a gente tem essa alternativa. É a alternativa C. Tudo bem? Bom, galera, é isso e até a próxima.